Olá, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã em Cristo. É com grande satisfação que eu quero me apresentar a vocês. Eu me chamo Hugo Leonardo, faço parte do corpo diaconal da Igreja Comunidade Cristã Arca, né, localizado ali na Avenida Doutor Edésio Vieira de Melo, número 2174, conhecido também como Avenida Explosão, tá? Na cidade de Aracaju, Sergipe, dos nossos queridos pastores Gilson e Lucirene, um casal abençoado, um casal que tem clamado ao Senhor, que tem se ajoelhado e clamado pela sua vida, né? Clamado não só pelas nossas vidas, mas pelos nossos governantes, pelo mundo de forma geral. Então quero mandar um grande abraço a esse casal de pastores que tem abençoado tanto as nossas vidas, tá? Falando um pouquinho, né, ainda de pandemia, a gente sabe que a pandemia está talvez no meio, ou talvez em reta final para alguns estados, para alguns países, algumas cidades, né? Aqui em Sergipe nós ainda estamos meio que engatinhando, né? Eu costumo sempre trabalhar toda manhã, sempre ouvindo os noticiários da rádio. E hoje, exclusivamente hoje, em algumas cidades, alguns estados circunvizinhos aqui ao estado de Sergipe, já foram liberados a abertura de shopping centers, né? São os lugares que, creio eu, que dá a maior aglomerações, né? Claro que com todas as restrições decretadas aí pelos governantes de cada estado. Mas em Sergipe ainda não foi liberado, então quero dizer a vocês que os nossos cultos ainda não poderemos fazer cultos presenciais, mas estamos utilizando a tecnologia, a mídia, né, as redes sociais, para que a palavra do Senhor chegue até você, até a sua casa e abençoe a sua família, tá? É claro que a pandemia foi, né? Está sendo, foi, e eu sei que ainda continuará sendo uma doença para alguns grave, para outras pessoas não, porque são assintomáticas, mas falando a nível espiritual, eu sei que Deus está no controle, né? Eu falo que Deus está no controle porque existem igrejas, né? Igrejas pequenas, com espaço físico pequeno, sabe? Aquelas igrejas que passam uma certa dificuldade financeira, se eu posso assim dizer, eles estão conseguindo propagar o evangelho, levar o evangelho, saindo dentro de quatro paredes, né? Nós sabemos que as igrejas elas têm um programa de evangelismo, existem ministérios de evangelismo, mas nós estamos nos adequando, principalmente aqui nós aprendemos muito com a Igreja Comunidade Cristã Arca, a usar a tecnologia para levar o evangelho, propagar o ide que o Senhor nos fala, ide e levai, ensinai toda criatura a palavra do Senhor, né? Então, sabemos que tem o lado ruim, mas a nível espiritual nós estamos aprendendo, né, a levar a palavra a toda e qualquer criatura. Não fica só entre eu e você, mas esse vídeo pode ser disseminado aí a todo mundo, né, para ser uma bênção a todos. Então hoje nós vamos falar sobre fé. O estudo sobre hoje é sobre fé. Você que talvez esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, nós já foi estudado 3 lições anteriores, tá? Então se você quiser ter o acompanhamento dessas 3 lições anteriores, não deixe de comunicar conosco, não deixe de fazer o seu comentário, tá? E se você quer começar hoje, a partir desta lição em diante, não perca. Toda semanalmente nós teremos um novo vídeo, nós teremos um novo tema para discutir, para compartilhar com vocês. Como eu acabei dizendo, o nosso tema hoje é sobre fé, né? Mas o que seria fé? Uma palavra monossílaba. O que seria fé? F, E com acento ficava fé, né? Será que é aquilo que eu imagino ser ou imagino ter, mas ainda não tenho? Eu acredito, eu vejo lá na frente como eu poderia estar, o que eu poderia ter. Será que eu consigo viver na fé? Será que as minhas emoções permitem que eu tenha fé? Né? São alguns tópicos que nós vamos discutir na lição de hoje, tá? Será que a fé também seria um antídoto para essa sociedade neocontemporânea que nós estamos vivendo? Eu falo neocontemporânea porque só se fala muito em quarentena. É algo que muitas vezes nos traz
um certo desconforto, né? Algumas pessoas que são ativas no seu trabalho, algumas pessoas, sabe, que são ativas em suas mentes e ficar de repente paralisado, ou arranjar um novo sistema para trabalhar. Então a gente acaba ficando, de uma certa, vai impedindo que a gente tenha fé. Será que a fé de fato é um antídoto para essa sociedade neocontemporânea, né, onde estamos vivendo e talvez ainda vamos continuar vivendo a quarentena? Então, são alguns tópicos, né, que nós vamos estar descrevendo para vocês, é o que nos informa aqui a lição com o tema fé. A lição nos traz um tema-chave que está ali no livro de Mateus, tá? O primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 6, livro de Mateus, capítulo 6, versículo do 25 ao 34. Vou estar lendo com vocês e vamos paralisando para explicar cada tópico, cada versículo, se assim for necessário. O próprio tema dos versículos que nós vamos ler diz: ensino sobre a preocupação. Vamos entender a palavra preocupação. O que seria preocupação? Seria uma pré-ocupação, né? Quantos de nós não dormimos e acordamos de forma preocupadas, né? Eu confesso que alguns anos anteriores, né, depois que a gente vai amadurecendo na parte bíblica, vai amadurecendo na fé, né, a gente começa a dormir mais tranquilo. Mas antes eu tinha um grande problema. Eu dormia preocupado com algo das minhas atividades laboriais e também acordava ainda mais preocupado porque estava chegando o momento de eu resolver aquela situação, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente vai se libertando, a gente vai tendo mais entendimento, vai saindo um pouco, sabe, do beabá, né? E vai tendo uma coisa mais com entendimento que o Espírito Santo nos traz. Mas o que diz o versículo 25? Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles nem não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Vamos dar uma pausa aqui. A Bíblia ela é bem clara. Não devemos nos preocupar no que beber, no que comer, no que vestir. Imagine a imensidão de Deus, o amor de Deus para conosco. Se Ele até cuida dos passarinhos, não estou dizendo aqueles pássaros, né, que tem um valor comercial imenso. Tem pássaro aí que você pode comprar carro, casa, moto com um pássaro aí. O pessoal, existem contrabandos, não sei, trocas, até feiras de troca de pássaros. Eles falam pássaro. Já imagine um pássaro pardal. Aqueles pássaros que você não dá valor nenhum, ninguém quer e só faz barulho em frente à casa da gente, né? Mas é um som muito agradável. Imagine se o nosso Deus, a imensidão do amor dele, ele cuida até dos pássaros que eles não guardam, sabe? Que eles não têm a racionalidade para pensar no amanhã. Se Deus sustenta, imagine nós, que somos considerados filhos de Deus. Imagine o amor de Deus para conosco, né? Então, a Bíblia nos fala, não se preocupe. Claro, não estou dizendo para você não fazer o seu pé de meia. Não estou dizendo para você não ter o seu planejamento financeiro, para você também saber multiplicar daquilo que Deus colocou em sua mão. Não estou falando sobre isso. Mas a preocupação no que comer e beber, no que vestir, isso você tem que entregar ao Senhor. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Eu tenho uma colega bem próxima, né, que trabalha bem próximo a mim, que nesse tempo de pandemia houve demissões na empresa, né, e graças a Deus ela ficou trabalhando. Mas até chegar a resposta que ela ia ficar trabalhando, ela ficou em desespero. Desespero mesmo, sabe, de ficar em crise de choro 24 horas ou mais do que 24 horas. Ou seja, não houve uma confiança no Deus, o nosso Criador. Nós somos projetos de Deus. E o projeto de Deus veio para dar certo. Você veio para dar certo. Tá? Continuando. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Tá aí o que eu acabei de falar. Qual de vocês,
por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Ou seja, a preocupação não prolonga os seus dias aqui na Terra. Pelo contrário, diminui, né? E por que se preocupar com a roupa? Tá? Gente, entenda bem. Estou falando sobre roupa, não é que você deve andar de forma rasgada, sabe? De forma desleixada, não, jamais. Não devemos ser assim, devemos nos vestir bem, devemos procurar sempre o melhor para a gente. Mas é a preocupação com o amanhã. Quando a gente se preocupa muito com o amanhã, sabe? Existe algo que vem, que nos atrapalha, que faz a gente ter fé em Deus, que é a ansiedade. Sabe, a ansiedade faz você sofrer antes do tempo. Muitas vezes não há sofrimento naquela situação. Há um aprendizado, há uma aprovação, sabe? Nós precisamos, Deus ele trabalha de uma seguinte forma. Ele não vai te dar o doce toda hora. Ele vai te fazer com que você passe pelo amargo. O amargo de Deus é onde vai ter as oportunidades na vida. Sabe, a palavra de Deus é bem clara quando ela fala que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Ah, Hugo, mas eu não tenho tempo de participar dos cultos ao vivo. Eu não tenho tempo de ficar vendo os vídeos que as igrejas fazem ou que nós estamos fazendo, né? Mas queridos, se você tem tempo de ler a palavra, é a mesma coisa de você estar ouvindo a palavra. Sabe, quando você lê a palavra, você está criando uma intimidade com Deus. E a palavra do Senhor fala, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é de você ler a palavra de Deus. Quando nós agimos dessa forma, nós iniciamos com o primeiro passo, sabe? Deus ele começa a agir na sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar. O que é colocar Deus em primeiro lugar? Vou te dar o meu exemplo. Todos os dias, tá, eu acordo às 4h45 da manhã. 4h40, 4h45. E eu fiquei me perguntando por muitos anos, Senhor, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. Será que eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar? Será que eu tenho que acordar aí às 4h30, às 4h20, às 4 horas para poder orar ao Senhor, para me ler a Bíblia? Já tentei, mas não consegui. Foi uma dificuldade para mim me adaptar a isso. E lendo, buscando entendimento, falando com os meus líderes, falando com pessoas, sabe, que realmente cabe se abrir, né? Nem todas as pessoas você deve se abrir, deve contar as coisas. E eu comecei a entender que colocar Deus em primeiro lugar é você não trocar a palavra de Deus, o culto ao vivo, sendo ele pela internet ou sendo ele presencial, sabe, por um filme, um canal fechado, um filme em rede aberta. Não trocar por um programa de televisão, por um aniversário. Não. Quando tiver, sabe, eventos, quando tiver as coisas do Senhor, é você estar presente, é você participar, é você tirar o seu momento, independente da hora, independente do dia que você esteja, você tirar um momento para você ler a palavra. Isso vai te revigorar, isso vai fazer com que você está colocando Deus em primeiro lugar. Quando nós estamos agindo com Deus assim, colocando Ele em primeiro lugar, dizendo a Ele que Ele é importante na nossa vida, que nós somos dependentes dEle, sabe? Como eu falei, os anjos do Senhor começam a trabalhar ao nosso favor. A graça te alcança. E não tem coisa melhor quando a graça do Senhor, o amor do Senhor chega até nós. Tá? Então isso é colocar o Senhor em primeiro lugar. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Todo dia nós apresentamos, nós temos leões para derrubar. Todo dia nós temos situações. Nós planejamos em linha reta, mas quando você começa a caminhar, existem crateras, existem elevações para nós passarmos. Basta isso do dia. Deixa que o seu mal a cada dia e deixa que os próximos dias Deus cuide de nós. Amém, queridos? Então, um outro tema, ansiedade. Sabe, a ansiedade atrapalha que a nossa fé entre em prática. Quantas pessoas, e a ansiedade se é tornado uma doença que muitas vezes se vira crônica, uma doença que muitas vezes não tem cura.
A cura tem que vir muitas vezes do seu próprio interior. É você abrir a mente para outros horizontes, né? Para os outros horizontes. Eu vou te dar um exemplo também meu. O ano passado, devido a algumas falcatruas, se assim eu posso dizer, em gestões, em contratos, eu fiquei aí quase 6 meses de desempregado. Foi uma situação muito preocupante para mim. Existem pessoas que dependem de mim. Né? Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma família para poder sustentar, eu tenho contas a pagar. Né? E pior que você fica desempregado e sem receber nada, fica com nada, com os bolsos vazios, tem que entrar em justiça, e a gente sabe que a justiça é uma morosidade complicada, enfim, né? E os primeiros dias você passa bem, mas depois você começa a ficar ansioso, você começa a ficar preocupado com a situação. Né? Então eu tive que procurar ajuda, fui atrás dos meus líderes contando a situação, contando o meu dia a dia, e eles foram me moldando, foram falando, foram me instruindo para viver um dia melhor. E isso me trouxe muita paz. Eu dormia, sabe, eu punha a minha cabeça no travesseiro e dormia tranquilamente. Por quê? Porque eu soube confiar em Deus. E em pouco tempo Deus abriu a porta. Graças a Deus, Deus foi fazendo, foi o mover dele, porque houve uma fé, houve uma confiança em Deus, sabe? Deus a gente não pode ver ele olho a olho, mas nós podemos sentir. Deus pode usar pessoas, sabe? Para você ver que Deus está na sua vida de fato. Né? A lição diz aqui o que a ansiedade e como tratar dela. Sabe? A ansiedade é uma das doenças emocionais mais perigosas do século. Não, no aspecto espiritual, as preocupações excessivas levam a pessoa a duvidar do poder de Deus e a fazer perguntas como: será que Deus esqueceu de mim? Ele não está vendo o meu sofrimento? Sabe? Queridos, eu aprendi uma coisa. Deus primeiro dá o amargo, para depois ele dar o doce. Sabe? A minha vitória tem sabor de mel. Sabe? O amargo é onde você encontra as oportunidades da vida. Né? As oportunidades. Para você ver, eu estou trabalhando hoje além da conta. Mas são oportunidades que, sabe, o Espírito Santo faz com que você enxergue. É de ficar ansioso? É de ficar ansioso. Mas eu deposito a minha ansiedade. Eu converso com o meu Deus. Deus é o meu amigo íntimo. Eu posso conversar com Ele, eu posso me abrir com Ele. E o Espírito Santo ele começa a mover sobre a sua vida. Sabe, aquela paz anterior, aquela instrução. Porque Ele está no controle. Faça isso também em sua vida. Porque com Deus ele só pode agir na sua vida quando nós agimos diante dele. Quando eu começo a ouvir a palavra de Deus, quando eu começo a ler a palavra de Deus, sabe? Anjos do Senhor começam a trabalhar na sua vida com ordens do Senhor, com ordens do nosso Deus Altíssimo. E isso vai trazendo fé ao seu coração. E é isso que agrada a Deus. A palavra do Senhor diz também que você tendo sabe, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Se você já nunca viu, procure na internet o tamanho de um grão de mostarda. Você vai estar agradando a Deus. E a Bíblia ainda fala que Deus ele é capaz de fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos ou até imaginamos, pelo poder dele que atua em nós, mas para o poder dele se atuar em você, atuar em mim, atuar em nós precisamos primeiro ter fé nele. Assim, quando nós aprendemos a ter fé nele, pode vir tempestade, pode vir pandemia, pode vir desemprego, pode vir o que for. Você não vai se abalar, você pode ser até atingido, mas você vai estar com um escudo que vai te proteger, sabe, de toda essa maldade, essa crueldade que assola o mundo, que nos persegue dia após dia. Tá? Então, continuando o texto, então, fé, sabe, é você acreditar naquilo que você pode ter. Mas entenda bem, nem tudo que nós queremos ou almejamos, nós iremos conquistar. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus, você é projeto de Deus, nós somos projetos de Deus. E Ele sabe o que é melhor para o projeto dele. Muitas vezes nós queremos algo de Deus e Deus não nos dá. Você tem fé, mas você não vai alcançar porque Deus tem algo ainda melhor para você.
sabe? Assim como também nós temos fé para querer coisas, sabe? Mas nós não estamos debaixo da obediência. Nós temos que ter fé, sim, mas também devemos estar debaixo da obediência do Senhor, debaixo de princípios bíblicos, de ensinamentos cristãos, para que Deus possa nos abençoar de forma completa. Continuando, observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, nem toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Ele ainda nos dá aquela cutucada, gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, porque tem pessoas que vivem em prol do dinheiro. Existe um outro conhecido que teve pessoas que perderam alguns benefícios, né, lá no trabalho. As pessoas entraram em desespero, porque não são pessoas planejadas, são pessoas que devem, são pessoas pagãs, são pessoas que se preocupam, que giram, que são escravas do dinheiro. É isso muito bem que a Bíblia quer dizer. Eu não quero entrar aqui em parte financeira. Creio eu que daqui ao final da nossa revista, que são de 13 lições, vai ter uma lição específica falando sobre finanças para vocês. Tá? Uma lição maravilhosa. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Aí você pode me perguntar, Hugo, por que eu tenho que pedir a Deus se Ele já sabe o que eu preciso? Queridos, tudo que sai da nossa boca tem poder. Ah, Hugo, eu quero um exemplo. Vou te dar um exemplo. Quando Deus criou o mundo, o que ele disse? Será que ele pegou o mundo, pegou aquelas massas de modelar e fez o mundo? Não. O que foi que ele falou? Haja luz e houve luz. Quando nós falamos, sabe, palavras que abençoam, palavras abençoadas, nós estamos liberando no mundo espiritual bênçãos para nós, bênção para o seu ente querido, para os seus filhos, para as pessoas próximas a nós. Então, Deus já sabe o que nós precisamos, mas a necessidade que nós pedimos, Deus se alegra quando nós falamos com Ele. Oração, quando você começa a orar, isso o Espírito Santo vai gerando uma fé no seu coração. Palavra fé, algo essencial na vida de um ser humano, de um cristão. Continuando, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, lhe serão dadas. A Bíblia é bem clara, ela não fala em algumas coisas ou em várias coisas. Ela fala em todas as coisas. Mas nós também devemos de estar debaixo da obediência, debaixo de princípios bíblicos. Né? Então mas Hugo, mas o que é colocar Deus em primeiro lugar? Devemos nós devemos confiar, aprender a confiar no cuidado de Deus. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, Deus, eu preciso disso, disso e disso, e eu entrego a Ti, Senhor. Eu entrego a Ti. Acabou a oração, ela vai agir no lugar de Deus. Ora, se você entregou para Deus, sabe, a sua oração, a sua confiança, a sua fé, espere nele. E aprenda uma coisa, quando Deus não te responde, sabe, quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Ele não trabalha em barulho, Ele não trabalha com barulho, Ele trabalha em silêncio. Quando você ora, ora, ora e não vê nada acontecer, saiba de uma coisa, que Deus está trabalhando na sua vida. O silêncio de Deus é o trabalho dele na sua vida. Você começa a glorificar, começa a confiar, começa a depositar ainda mais a sua fé, vai profundamente, buscando na Bíblia, sabe, vai orando, ajoelhando, vai vendo, sabe, vídeos que vão te edificar, que Deus vai te honrar no momento certo, porque Ele te conhece, como eu já falei e repito, você é projeto de Deus. E eu quero trazer para vocês algumas razões bíblicas para confiarmos no cuidado de Deus. Isso, e para você confiar no cuidado de Deus é através da sua
Fé. A fé que você tem em confiar e a fé também que você tem em receber de Deus. Um exemplo, primeiro tópico, me desculpe, ele é o nosso pastor. Gente, o que um pastor faz? Ele cuida, ele abraça, sabe? Ele protege, ele tem um rebanho de 100 ovelhas. Se uma ficou para trás, ele vai atrás daquela uma. Não porque ela é mais importante do que as outras, porque ele quer o rebanho completo com você. O Senhor é o nosso pastor, sabe? Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer você, ele quer a mim, ele quer a sua família, ele quer que todos confiem nele de todo o coração. Tudo está em suas mãos. Saiba de uma coisa, Deus está no controle de tudo. Pode vir pandemia, pode vir desemprego, pode vir fome, pode vir ranger de dentes, mas Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Devemos confiar no Deus que nós servimos. O ouro e a prata pertencem a Ele. Queridos, não queira guardar riqueza. Sim, você tem que ter o seu planejamento. Você tem que saber fazer o seu pezinho de meia. Você tem que deixar também heranças para os seus filhos. Tá? Mas você não pode ser escravo do dinheiro, sabendo que Deus é o dono do ouro e da prata. Você que é temente a Ele. Nós nunca vimos um justo mendigar, porque Ele é com você, Ele é contigo. Ele supre todas as nossas necessidades. Quantas e quantas pessoas que vivem pela obra, e eu sei muito bem disso, que viver pela obra não é fácil. E Deus envia anjos para abençoar. Anjos, muitas vezes você não tem o que comer, ou que você não teve o que comer, e de repente sua campainha toca. Olha, não sei o que aconteceu, mas Deus me enviou, pediu para me entregar isso para você. É uma certa quantia monetária. Deus mandou enviar uma cesta básica para você. Quantas e quantas vezes a gente ouve relatos, testemunho disso. Sabe por quê? É porque é Deus que cuida das nossas necessidades. Ele não nos desampara. Por mais que nós podemos até blasfemar falando que Deus nos abandonou, que Deus não responde às nossas orações, mas Ele não te desampara. Aliás, você sabia que Deus ele não ouve todas as orações? Talvez você está, sabe, perguntando, mas como, Hugo? Por que Deus não responde se eu me ajoelho a Ele? Querido, veja bem por que Ele não responde todas as orações. Você já amanheceu, assim como eu também, em um dia super chateado. Né? Você já dormiu chateado, acordou mais ou menos, mas quando você lembra do problemaço que você tem na mão para resolver, algumas pessoas falam em você levanta com o pé direito, com o pé esquerdo, eu não sei. Eu sei que eu levanto com os dois pés, senão eu vou cair da cama. E aí você passa por uma situação, já está passando por uma situação, e a situação ainda se agrava, e você está ao ponto de jogar a toalha, está sem aguentar, e você fala, Deus, tira a minha vida. Você já pensou, eu não sei se você já falou isso, ou coisas semelhantes a essa, mas você já pensou, se Deus ouvisse a sua oração, Deus, tira a minha vida que eu não aguento mais? Nem eu, e eu aposto que nem você estaria aqui para contar a história. Eu não estaria aqui fazendo o vídeo, você não estaria aí me ouvindo. Por isso que Deus não ouve todas as nossas orações. Orações que muitas vezes nós fazemos, sabe, algumas pessoas, não vou dizer todas não, fazemos para querer amaldiçoar o nosso próximo, porque você está com o coração cheio de rancor. Queridos, isso Deus não ouve. Deus ouve é o seu coração quando você precisa ser moldado, você precisa ser quebrado e refeito pelo oleiro que é o Senhor Jesus. Próximo, Ele não deixará faltar-nos o pão. O pão de quê? O pão de cada dia, porque é Ele que te sustenta. Se Ele cuida até dos pássaros que não guardam em celeiros a sua comida, por que você que é filho dele, ele vai te abandonar? Ele não vai fazer isso. Mas isso nós devemos confiar, ter fé. Não adianta eu fazer, enfiar os pés pela cabeça, os pés pelo braço, sabe? Colocar a blusa do avesso e depois que Deus conserte de forma imediata. Não é assim que funciona. Ele sustenta a natureza e também as nossas reais necessidades. As nossas reais
necessidades. Não é as nossas status necessidades, mas sim as nossas reais necessidades. Quando nós confiamos em Deus, o segredo é confiar em Deus, é confiar que Ele vai fazer. Não vai fazer do nosso jeito, não vai fazer do jeito que nós queremos, mas vai fazer do jeito dele, que é o melhor jeito que há. É aquele negócio. Quando Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Confia, tenha paz, deposite a sua fé, busque, chore, sabe? Tenha uma sede insaciável da palavra de Deus, da oração, que pode ter uma certeza que Ele vai te abençoar, Ele vai cumprir a sua palavra, sabe? Tudo que está escrito, todas as promessas, né? E o terceiro tópico aqui da lição fala passos da oração. A Bíblia aponta 3 passos básicos que um cristão que ora constantemente deve se atentar. São eles, presta atenção. Primeiro passo, apresentar ao Senhor, mediante a oração, tudo aquilo que nos causa angústia e ansiedade, confiando que Deus está ouvindo. Queridos, Ele é seu amigo fiel. Ele é uma pessoa que você pode confiar. Ele não vai te trair em modo nenhum. Ele não vai guardar, sabe, falar que vai guardar segredo e depois vai contar para outra pessoa. Não, Deus é aquele ser que você pode chegar no seu quarto, trancar a porta e começar a falar com Ele, começar a colocar as suas ansiedades, angústia, dor, os seus agradecimentos, pode chorar diante dEle, sabe? Quando você faz isso, você está confiando, você está exercitando a sua fé, sabe? E aí o Espírito Santo começa a te envolver, começa a te tomar. É uma sensação maravilhosa. E você, quando sai do seu quarto, depois que você orou, se entregou, você sai, sabe, com o escudo da fé, com o capacete, todo armado para uma nova guerra. Você sai revigorado. Então comece a fazer isso, querido, porque eu creio que Deus está tocando ao seu coração. Segundo passo, buscar a ajuda de alguém. Sabe, quando a gente fala, e a lição é bem clara nisso, em buscar a ajuda de alguém, não é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que você deve se abrir, não é qualquer pessoa que você vai contar os seus problemas, que você vai ser aconselhado, não. É aquela pessoa que você possa confiar, que é uma pessoa que possa guardar segredo entre você e ele e nada mais. Sabe, procura um líder que tenha responsabilidade, um líder que anda, que não tem, que ande na linha mesmo, que não tenha nada que ninguém fale mal. É essa pessoa que você deve confiar, o seu líder, o seu pastor da igreja. Não estou dizendo que pastor não erra, pastor erra porque nós somos humanos, é humano e o errar é humano. Mas as pessoas erram, reconhecem e melhoram. São humildes para pedir perdão, não é pedir desculpa, e sim perdão. É importante ter o cuidado de falar apenas com quem possui o fruto do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Gálatas 5. Os frutos são amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, é o que nós estamos falando, mansidão e domínio próprio. Nosso conselho espiritual precisa ser revertido da graça e do amor de Jesus. É crer em Jesus. Sabe, orar em nome de Jesus é saber que Deus ele vai enviar anjos para trabalhar ao nosso favor. Sabe, quando nós oramos, selamos aqui na terra, sabe, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. E o terceiro passo, devemos ler a palavra de Deus, pois quando oramos, estamos nos comunicando com Ele. E o principal meio de Deus de comunicar conosco é por meio da sua palavra. Sabe, quando você começa, o seu espírito começa, sabe, a ter paz, o Espírito Santo começa a te dar entendimento e você vai orar, sabe? Você tem acesso direto ao Pai. Sabe, não precisa de um sumo sacerdote, de alguém para poder levar as suas preces, não. Você pode orar, você pode clamar, você pode pedir e não esqueça de agradecer. Sabe, geralmente em uma oração, eu sempre gosto de frisar, a gente primeiro devemos começar a oração honrando ao nome de Deus, honrando ao nome do Senhor Jesus, glorificando, dando honra. Depois você agradece por tudo que você tem passado, por tudo que você é, por tudo que Ele tem te dado. Depois você começa a pedir.
tá? E depois você fecha com chave de ouro, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, sabe? Palavras têm poder e ele recebe com um aroma suave lá no seu trono, através de gemidos inexprimíveis do Espírito Santo de Deus. É assim que nós podemos vencer a ansiedade que assola a sociedade neocontemporânea. É assim que nós aprendemos a confiar em Deus e deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas. Nós devemos confiar em Deus assim como nós confiamos, sabe, em um piloto de avião. Você está dentro de um avião. Não vai adiantar você se desesperar se você passar por uma turbulência ou se houver algum incidente ou até um acidente, que muitas vezes é fatal, na maioria dos casos são fatais, né? E sim confiar na habilidade daquele piloto. É nós confiarmos que Deus está no controle, na direção das nossas vidas. Né? Jamais Deus vai nos abandonar quando nós depositamos a confiança nele. Jamais. Outro tópico muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Argumentos para confiar em Deus. Quais os argumentos que eu tenho que ter para confiar em Deus? Os ensinos bíblicos sobre a providência divina são de suma importância para o cristão. Portanto, analisemos alguns tópicos abaixo. Primeiro, a pregação de Jesus sobre a vontade salvífica e santificante de Deus fundamenta-se na infinita bondade do Pai, o qual o homem pode entregar-se com total segurança. Deus é bondoso, Deus é amor, Deus é graça. Então você pode confiar, sabe, de todo o seu coração, de toda a sua mente nele. Sabe, quando você confia, o mais ele fará na sua vida pelo poder que está dele, que está em você. Confiar, sabe? Se tem alguma dúvida, pede para Deus arrancar, para Deus te tratar, arrancar, porque isso não é do Senhor. Dúvida não vem do Senhor. Na missão de Jesus, Deus manifesta a bondade e o amor salvador de uma forma única. Sabe, a Bíblia diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã, sua bondade, sua misericórdia, sabe, o seu amor, a sua graça se renova a cada manhã, querido. Então confia nele, através do sangue de Jesus, através do Senhor Jesus. A providência bondosa de Deus encaminhou para a salvação o destino do mundo e de todos os homens. Sabe, Deus está aí para quem quiser, sabe? Deus está aí de portas abertas, de braços abertos, de ouvidos inclinados, sabe? Com o olhar para todos nós. Basta nós queremos, nós darmos a chance de Ele começar a operar, a se manifestar dentro de nós. A proteção de Deus é uma certeza para o cristão, por meio da fé que este tem no Cristo ressuscitado. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, ore ao Senhor sempre em nome de Jesus, o amado Senhor Jesus. Foi através dele que nós fomos comprados, foi através dele que nós somos conhecidos como filhos de Deus, e nós desfrutaremos, já estamos desfrutando e sempre desfrutaremos da bênção de Deus quando nós estamos debaixo da obediência, quando nós exercitamos e praticamos a nossa fé, tá? Quando nós praticamos também ensinos bíblicos. Então, não deixe, sabe, de ler a palavra, não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de compartilhar com o seu líder as suas angústias, as suas ansiedades, porque Deus, sabe, o líder foi colocado nas nossas vidas, sabe, são homens e são mulheres, sabe, que são indicadas, que são preparadas pelo Senhor para nos ajudar. Gente, eu termino esse estudo aqui, sabe, dizendo a vocês que eu fico muito grato em você que está me ouvindo, você que deu um joinha, tá? Eu gostaria que nesse vídeo ao final colocasse o meu contato, tá? Eu vou falar, mas eu gostaria que colocasse 799-9805-1821. Estou à disposição para qualquer dúvida, estou à disposição para orar com você. Tá bom? Eu quero encerrar esse vídeo orando pela sua vida, sabe? Gostaria muito que você acompanhasse os nossos estudos e quando tudo voltasse ao normal, sabe? Ou meio normal,
se assim eu posso dizer, você fosse o meu convidado especial na Igreja Comunidade Cristã Arca, que eu vou repetir mais uma vez o endereço, Avenida Doutor Edésio Vieira de Melo, número 2174, ali no bairro Pereira Lobo, tá? Conhecido também como Avenida Explosão. Tá bom? Você é meu convidado especial. Meu nome é Hugo, sou do Corpo Diaconal, mas nós temos um casal de pastores abençoados que, sabe, tem afinidade de trabalhar com os casais. Inclusive tem até o nosso Instagram, né? Nós temos um quadro lá, Casados Isolados. Então não deixe de participar, não deixe de assistir, tá? Vai ser bênção para a sua vida, sabe? Coloque um relógio para você, coloque uma disciplina de você orar, você ler, sabe? Não consigo ler um livro todo, mas leia pelo menos um capítulo da Bíblia, sabe? Escolha, sabe? Peça ajuda, que também nós estaremos aqui à sua disposição, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós só temos que te agradecer, meu Deus, pela vida, pela saúde, pela oportunidade que estamos tendo de levar a tua mensagem, a tua palavra a toda criatura, meu Deus, não ficando apenas em quatro paredes. Então, meu Deus, que esse vídeo possa atingir o número máximo de pessoas, sabe? Envia pessoas que estão precisando ouvir uma palavra como esta. Vai gerando, meu Deus, vai renovando a fé de cada um de nós. Vai colocando, meu Deus, o teu prazer. Vai colocando, meu Deus, fazendo com que nós possamos confiar a tua reação para nossas vidas através da nossa ação, Pai. Eu quero abençoar a cada um, não só a cada um, mas os seus familiares também. Sabe, eu abençoo e consagro, meu Deus, a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Um grande abraço para vocês e até a próxima.